Olá, amigos da Tartaruga CV, eu sou o Guilherme Vieira e hoje, cara, deixa eu me afastar um pouquinho pra vocês verem. Hoje eu tô aqui com a camisa do Barça, certo? Pra falar sobre o nosso título da Copa del Rei. É, isso aí. Acho que pra quem me conhece, eu nunca externalizei isso aqui no canal. Eu torço pra vários times, né? Eu torço pra muito time, torço pra 6 times e 4 seleções. Aí, os times que eu torço são Fortaleza e Corinthians aqui no Brasil, o América do México, eu torço. Depois eu explico as razões, né? Aí torço pro Bayern de Munique, pro Barcelona e pro Liverpool. E esse, eu vou falar do Barcelona, é claro, né? Que foi o time que me deu as honras de ver a minha primeira final de Copa do Rei, tá? Algumas pessoas também vão dizer que pode existir rivalidade entre Barcelona e Bayern de Munique, são os dois que eu torço, mas eu não torço exatamente por isso, tá? Pra quem não sabe também, eu troquei o Chelsea pelo Liverpool porque o Chelsea tem rivalidade com o Barcelona. Eu não acho que o Barcelona e o Bayern de Munique têm aquela rivalidade, não. A parte mais fanática, assim, da torcida, sim, mas é com todo mundo, né, praticamente, assim, todo mundo. A torcida do Liverpool tem raiva do Real Madrid, mesmo se ele não tem essas rixas todas, sabe? Não tem um clássico. O rival do Real Madrid na Inglaterra é o Manchester City, pronto. Mas essa não é a discussão que eu quero abordar aqui, cara. Seguinte, Barcelona e Real Madrid. O maior clássico do mundo, certo? Vocês lembram que em algum vídeo foi. Pode ver aí, o Iluminado em Tina Nog, final da Europa League de 2023-24. É, Atalanta 3, Bayer Leverkusen 0. Pode ver. E uma parte dele. Eu falei que existem dois momentos especiais no futebol, pelo menos na minha visão. Que são a final, obviamente. Eu nunca quero perder uma final. E um clássico. Obviamente, eu nunca quero perder um clássico, certo? E eu tenho coleção de clássicos visto na minha TV, é claro, mas sempre tem clássico que eu gosto de ver. Sempre que tem final, eu também gosto de ver, sabe? Cara, e quando junta os dois? Quando a final é um clássico? E quando a final é o maior clássico do mundo? Barcelona e Real Madrid. Cara, o contexto dessa Copa do Rei é o seguinte, é muito engraçado, porque assim, o atual campeão da Copa do Rei foi o Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao, é o segundo maior campeão. Na minha opinião, é o terceiro maior time da Espanha, atrás de Barcelona em segundo e Real Madrid em primeiro, é claro. E eu já vou falar sobre o Barcelona e o Real Madrid o tamanho, né? E tipo assim, Barcelona acumulando a ruma de fracasso em várias coisas. Treinado ali com chave, muitos traumas na Champions League, muita dificuldade, sabe? Que passou eliminado várias vezes na semifinal, em quarto de final, com viradas, da Roma, virada do PSG, virada do Liverpool, 8-2 do Bayern de Munique dentro do Camp Nou. E sério, sério, eu vou te dizer um negócio. A gente, com esses, depois que assim, o Luiz Henrique saiu, aí vem Ernesto Valverde e tal, essas coisas, esses treinadores aí, o Ernesto Valverde hoje tá fazendo um trabalho bom no Atlético Bilbao. Cara, sério, o Barcelona sofreu muitos traumas, muito. Depois daquela Champions de 2014-15 que a gente venceu, né, em cima da Juventus na final, a gente foi eliminado depois para a Juventus e começamos os nossos traumas. Mas o Barcelona continuava ganhando no Campeonato Espanhol, ganhando na Copa do Rei e tudo. Nesse meio tempo, foi tetracampeão seguido da Copa do Rei, que só quem tinha conseguido era o próprio Real Madrid e o Atlético Bilbao. Apesar do Barcelona ser o maior campeão, não tinha conseguido e conseguiu. Tetracampeão seguido da Copa do Rei, tá? Isso foi lá no século passado, os outros dois tetras, tá? Quando eles dominavam essas coisas assim, sabe? E é engraçado, o Barcelona começou a piorar, eliminado na Europa League, depois veio o Xavi, eliminado na fase de grupo da Champions, foi para a Europa League, perdeu muitas também, eliminado pro Frankfurt. Bicho, foi difícil, foi muito difícil torcer pro Barcelona, sabe? Aí, temporada passada, eliminado pelo PSG por causa de uma expulsão. Se o Ronald Araújo não tivesse sido expulso, nós tínhamos passado, ido para as semifinais, o PSG pegou o Borussia, a gente podia ter ido para aquela final contra o Real Madrid. A gente podia ter tido um El Clássico na final e o Barcelona poderia ter ganhado. Ou talvez não, porque aquele Real Madrid também estava muito forte, né? E os dois tinham se enfrentado antes, o final da Supercopa daquele ano.
Real Madrid 4-1, né? Aí é história. Mas é isso. Aí essa temporada saiu chave. Eu achei no início da temporada, eu contestei muito. Porque pra mim o Xavi estava desenvolvendo um trabalho legal e estava fazendo o Barcelona passar por um processo de melhora. Aí ele não mantém o Xavi, apesar de que no meio da temporada ele disse que ia manter, disse claramente. Só que aí de repente, não, pode ir, Xavi, o Xavi vai ganhar experiência em outro canto, né? E entrou o Hansi Flick. Eu já conheci um pouco do Hansi Flick. Auxiliar do Joaquim Low, eu me lembro, era, né? Era. Depois, foi pro Bayern de Munique seguir sua própria carreira e ele que meteu 8-2 no Barcelona. Olha que ironia. Meteu 8-2 no Barcelona no Camp Nou com o Bayern de Munique, sabe? E ele tem um trabalho meio fracassado na seleção alemã, toma 6-0 da Espanha, eliminado na fase de grupos com a própria Espanha e o Japão, né? Eliminado pelo Japão na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e vem para o Barcelona fazer um novo trabalho, começar uma nova era, claro. E o Barcelona entra numa fase absurda. Começa com o Vinícius Júnior perdendo a bola de ouro. E antes disso, 4-0 no Real Madrid. 4-0 para o Barcelona, em cima do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, com Vinícius Júnior disputando esta bola de ouro. Ele pede, ao meu ver, injustamente, e também não por racismo, tá? Aí eu posso, qualquer coisa se vocês quiserem, eu debato isso, mas não aqui. Racismo não foi. Perdeu, beleza? Injustamente. Erro completo de interpretação. Mas foi bem. Ganhou o FIFA The Best e tudo. Aí o Barcelona faz esse 4-0 antes do Vinícius ganhar a bola de ouro e tudo. Vem numa fase absurda em La Liga. Abre muitos pontos, abre quase 9 pontos de distância. E com o tempo eu comecei a desconfiar um pouco do trabalho do Hansi Flick, cara. Por quê? Porque, mesmo que esteja bem, Rafinha jogando muito, Lamine Yamal, diferenciado. Ele começava, o Barcelona tropeçou com um, tropeçou com outro, tropeçou várias vezes com um time pequeno, empatava com o Retafe, empatava com os outros times, perdeu a vantagem, perdeu até a liderança para o Atlético de Madrid, para o Real Madrid, a disputa pelo título da Espanha, da La Liga, começou a entregar muito esses três, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, brigando fortemente por este título da La Liga, sabe? E teve uma hora que eu até achei que o Barcelona podia perder, sim. Hoje eu ainda acho que pode perder. Tem um clássico dia 11, né, agora, de maio, El Clássico, que pode decidir tudo. E o Barcelona se tropeçar também, é 4 pontos só de diferença. Pô. Aí falta muito ainda para terminar o campeonato. E, cara, aí vem Copa do Rei, passando fácil até a semifinal. Atlético de Madrid, difícil, viu? Sequência difícil contra o Atlético de Madrid. Passamos nas oitavas contra o Benfica. Depois daquela virada também, né? Teve aquela virada na fase de liga e foi difícil. E mais uma virada nesse jogo, né? Incrível como o Barcelona também é acostumado a fazer virada e também a tomar, né? É putaria. Mas é isso. Jornada difícil, sequência difícil. Dois jogos contra o Atlético de Madrid em sequência e tudo. Benfica nas oitavas. Aí depois passou pelo Borussia Dortmund nas quartas. Primeiro jogo atropelando e no segundo jogo sendo quase atropelado, né? Borussia foi muito melhor no segundo jogo. Tá na semifinal depois de 6 anos da Champions League. Beleza. Aí agora vem pra final da Copa do Rei depois de eliminar o Atlético de Madrid com um 4-4 muito bom. Só que o segundo jogo, 1-0, foi mó paia. Entendeu? E antes disso, tinha enterrado o Atlético de Madrid na Liga com um 4-2 dentro do Wanda Metropolitano, né? E foi massa, foi bom, foi um jogo difícil. O Atlético de Madrid de novo abriu 2-0. Barcelona fez o 4-2 lá no final, quando não deu tempo do Atlético de Madrid empatar em 4-4, que nem foi no outro jogo, né? No jogo da Copa do Rei. Aí, agora o Barcelona vai pegar a Internazionale, quarta-feira, pela Champions League. Difícil, viu? A Internazionale vem de uma pisa que levou no San Siro pro Milan, como mandante, tá?
3-0, fora o baile. A Internacional não conseguiu fazer muita coisa, não. E, ironicamente, nós temos aí o outro clássico, agora, né? Hoje, que foi Barcelona e Real Madrid, final da Copa do Rei. E aí foi uma final absurda, foi muito bom. Barcelona começou o primeiro tempo avassalador, tocando ali aqui, mas o Real Madrid marcava muito compacto, né? Eu sempre ouvi que o Ancelotti estava falando muito sobre a compactação, que nas goleadas, na Supercopa, por exemplo, e na goleada do 4-0, o Real Madrid tinha pouca compactação e deixava o Barcelona jogar por todo o espaço, e o Real Madrid fez isso certo, entendeu? Tanto que o Barcelona fez 1-0 porque o Lamine Yamal foi diferente. Ele observou, ele veio da ponta, cortou para dentro, porque tava todo mundo marcado na área. Mas como ele é diferente, ele fez o quê? Ele esperou um pouco e viu o Pedri, um dos melhores meias. Atualmente é o Pedri. Entendeu? Viu o Pedri chegando, o Pedri bateu muito bem na bola e gol. 1-0. Só que aí eu estava desconfiado, porque o Ancelotti é um técnico muito bom, ele podia ser mudado, ele podia mudar a estratégia, ele se adapta muito bem às estratégias do inimigo, né? E fez certo, fez isso mesmo. No final do primeiro tempo começou a ter dificuldade, o Rodrigo voltava muito a marcar. O que foi que o Ancelotti fez? Tirou o Rodrigo, botou o Kylian Mbappé. Para mim, Mbappé mais atrapalha que ajuda o time no momento, mas o problema não é 100% o Mbappé, é a falta de um meia que guia os jogadores pelo campo, onde tem que passar, onde tem que ficar, onde tem que se posicionar. Quem fazia isso era o Toni Kroos. Mas o Real Madrid hoje ele tem o Valverde que não faz exatamente isso, mas ele também dá uma ajuda muito grande no meio campo, ele sai muito bem para distribuição, consegue desafogar, sair muito bem da marcação, e defender. O Valverde defende bem demais. Aí o que ele fez? Ele alterou só isso, colocou o Mbappé lá, pronto. Colocou o Mbappé e começou a dar efeito. O Mbappé pega uma falta ali na grande área. Gol. Depois, escanteio cobrado. Depois já tinha entrado o Arda Güler e o Modric. Gol do Tchouaméni. Arda Güler faz um escanteio, uma cobrança de escanteio boa. O Tchouaméni, pum, de cabeça. E é gol. 2-1. Aí o Barcelona foi para cima, tentou, o Real Madrid deu dificuldade, só que esfriou o jogo. Nisso que o Real Madrid esfriou o jogo, o Barcelona viu uma oportunidade de acelerar para si. Porque o Real Madrid estava tentando esfriar para descansar também, mas para acalmar os ânimos do Barcelona. Só que o Barcelona aproveitou. Foi muito boa estratégia. E o Ferran Torres, reserva de luxo. O Ferran Torres, ele é injustiçado porque, assim, tem os melhores lá na frente. Tem o Rafinha, tem o Dani Olmo, tem o Lamine Yamal, tem o Lewandowski, mas agora que o Lewandowski está lesionado, o Ferran Torres se provou, cara. E é o artilheiro, terminou como artilheiro. 6 gols na Copa do Rei. Tá? E Ferran Torres empatou o jogo. Aí ficou com dificuldade, uma hora o Barcelona jogava meio, outra hora o Real Madrid jogou melhor. O Real Madrid foi melhor no segundo tempo, o Barça no primeiro. Equilibrado, jogo bom. Aí na prorrogação o Barça foi melhor por maior parte do tempo. O Real Madrid teve suas melhoras ali. Mas aí, cara, tava difícil, porque eu achava assim que o Hansi Flick, ele tava fazendo muita alteração. Ele tirou o Pedri, claro, cansaço. Tem Champions League no meio de semana, contra a Internacional. Tirou o Pedro e colocou o Eric Garcia, que vinha em atuações péssimas. Tirou o Ferran Torres, colocando o Paul Victor. Ele colocou o Inigo Martins na lateral esquerda e deu certo. O Inigo Martins foi muito bem na lateral esquerda. Não foi um cara de ofensividade, mas algumas vezes ele estava lá em cima. Mas como é um cara mais de marcação, né, deu uma desafogada ali na esquerda. Tá? E deu certo, deu muito certo isso. O Inigo Martins fez muito bem esse papel de lateral esquerdo, indo até para o ataque muito bem, na verdade. Gerard Martin, que saiu porque para entrar o Araújo e o Inigo Martins mover para a esquerda. Fez uma partida razoável, ok. Beleza? Vamos deixar uma coisa clara. Gerard Martin não é muito bom, não. Ele não é um reserva de luxo. Tá? Mas ele fez uma partida modesta. Modesta não, até melhor do que isso. Fez uma partida muito boa. Acertou, deu sangue. Teve momentos em que errou bastante. Eu reclamei, óbvio. Mas na hora que ele acertou, eu elogiei. E foi bom. Aí, quando ele fez algumas alterações assim, eu pensei,
Como é que você vai ganhar com Eric Garcia e Paul Vitor? E botando o Fermin no lugar do Dani Olmo. Fermin, tudo bem, Fermin. O cara é bom, mano. Ele sabe se desmarcar, ele sabe para onde a jogada deve ir. Mas ele não é um meia armador de muita qualidade. Ele é muito mais atacante, se posiciona, se desmarca muito bem, chuta, finaliza. Começou fazendo uma partida ruim, Fermin. Mas depois foi se acertando ali no campo com a galera. Aí, vale destacar que no gol do Ferran Torres, tá? O Lamine Yamal deu um lançamento lindo, o Courtois saiu errado. Então, graças ao Courtois, praticamente o Barcelona foi campeão. Aí o. Beleza. Começou o segundo tempo da prorrogação e eu achava isso. O Barcelona talvez vá perder, vá ter essa dificuldade, que colocou muito defensor em campo. O Frank de Jong jogou bem, beleza, mas não é muito adequado. Aí ele tira o Pedro, aí colocou o Gavi foi bem também, foi legal. Diga-se que os jogadores do Real Madrid foram bem também. Mas olha, o gol veio do Koundé. O Koundé tava jogando bola na partida. Pegava essa bola, distribuía bem, subia lá pro ataque, dominava a bola difícil. E aí ele pega uma bola na área com um passe errado. Não esqueci quem foi que deu o passe. Foi o Ceballos, eu acho. Passe errado lá, intermediária ofensiva. Quase na entrada da grande área. Ele bate, Courtois não consegue pegar. E é gol, 3-2. Aí foi uma confusão pro final. O Real Madrid tentando, não conseguindo criar. O Barcelona fez linha de impedimento. O Endrick entrou, ficou impedindo. O Mbappé poderia ter sofrido um suposto pênalti, mas não sofreu esse pênalti porque estava impedindo, o Endrick estava impedindo antes. E o Gavi tinha tocado primeiro na bola. O Gavi tocou antes na bola do que antes do Mbappé, tá? Então não teria sido pênalti. Apesar de polêmico, aquele no Rafinha também não foi pênalti, né, no final do jogo. Arbitragem difícil depois daquelas declarações ali do Real Madrid, do cara falando do filho dele, né? É difícil, viu, ser árbitro assim também. Embora a arbitragem na Espanha esteja um caos, esteja muito difícil. Que nem aqui no Brasil, né? Clubes que voltaram no seu Edinaldo Rodrigues. Porque quem tá estragando mesmo aqui é o Edinaldo Rodrigues, tá? Estragando tudo. A seleção, a arbitragem e o geral. E todos os clubes aqui votaram a favor do cara aqui, do Edinaldo Rodrigues. Isso aí. Mas é isso. Barcelona ganhou no finalzinho. 25 minutos da prorrogação. Jogo difícil. Jogo equivalente às expectativas do El Clássico. Os jogadores do Real Madrid jogaram bem. Aquele Ceballos errou muito. Não achei que jogou uma partida legal. Vinícius Júnior também não fez uma partida assim das boas. Tá? Mbappé entrou muito bem, jogou muito bem. O Luka Modric entrou de forma modesta, jogou bem. Arda Güler entrou jogando bem, fazendo bons lances. Endrick entrou mal, foi bem no finalzinho, entrou mal. Achei péssimo a atuação do Endrick. E achei ruim também ele ter entrado só no final, né? E é isso. Acabou que venceu o time que está mais forte essa temporada. O Real Madrid com muita dificuldade. Mas o Real Madrid deu um gás, deu dificuldade, deu jogo bom. Pode apostar que o El Clássico de 11 de maio vai ser talvez o melhor jogo do ano, tá? No futebol inteiro do mundo. Já que esse aqui foi muito bom. Pode esperar. O Real Madrid vem mais preparado para o Barcelona com as suas estratégias. Acho que o Hansi Flick quer estudar um pouco, vai estudar um pouco mais essa compactação do Real Madrid, vai enfrentar times compactos como a Internazionale, por exemplo, que é uma coisa que o Barcelona até tem dificuldade, metendo os 3 zagueiros. E só esperar, o clássico que praticamente vai decidir lá a Liga. Praticamente, né? 4 pontos aí, Barcelona perdendo no El Clássico e tropeçando, o Real Madrid passa, ganhando tudo, né? E campeão, ou então bicampeão, né? O Real Madrid, no caso, bicampeão seguido. Ou então o Barcelona ganha o El Clássico, é campeão muito antes que deseja, ou então tem um empate, os dois não tropeçam, o Barcelona é campeão na penúltima rodada. Tem muitos cenários aí, mas acho que vai ser um jogão, tá? 3-2. Barcelona teve que atravessar um rio de dificuldades até aqui, mas além do Rio Azul, as taças são de ouro e de cristal. Eles foram para uma terra onde
não há clamor e onde não há choro, a terra do campeão. Eu quero levantar também uma discussão muito importante aqui, tá? Barcelona é um clube muito subestimado. A verdade é essa. Ah, mas tem hype em cima, tem. Barcelona é favorito às grandes coisas. É rico, é. Tem muitos jogadores bons. É. Mas, cara, assim, o sucesso internacional do Real Madrid ofusca a força total do Barcelona. Entendeu? Vamos lá. Total de títulos, considerando regionais, internacionais, nacionais e tudo que lá vai. 132 para o Real Madrid, de acordo com o Wikipedia, tá? 136 para o Barcelona. Já são 4 títulos que o Barcelona tem acima. Mas ainda assim, eu acredito que sim, o Real Madrid é maior do que o Barcelona por causa deste sucesso internacional. Porque a Champions League importa mais, porque até a La Liga importa muito mais do que os outros, o Copa do Rei e Supercopa da Espanha, que são os que o Barcelona tem mais que o Real Madrid, por exemplo. A Europa League, que o Barcelona não tem. As 15 Champions, que o Real Madrid tem em frente às 5. Os 9 mundiais. Muitos fatores. E é nisso que desiguala um bocado. Né? O Real Madrid, tendo um sucesso internacional, recebe mais mídia. Mas acho que ninguém vê muito o Barcelona porque não tem aquele sucesso todo. Né? Mas, assim, uma boa parte do sucesso do Real Madrid vem do século passado. Real Madrid, que naquele século foi pentacampeão seguido da Champions, ganhou várias e várias Champions, né? Ganhou 96, 98 também, né? Aí fez a escadinha, ganhou 5 lá, coisa assim, e 7 aqui. Não vou fazer as contas de cabeça direito, mas beleza. Mas o Barcelona, ele tem um sucesso maior por este século. Pode olhar todos os campeões da La Liga, desde 2000 para cá, o Barcelona tem mais dinastias, né? Normalmente é assim, antigamente o Valência ganhava uma ou outra, aí dava Real Madrid, aí Barcelona, Barcelona, aí Real Madrid, Barcelona, Barcelona, aí Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, aí o Barcelona tem mais dinastias na La Liga. Tem o Tetra da Copa do Rei, que conquistou várias vezes, né? Mas, assim, número de títulos tá equivalente. Quando é que o sucesso internacional vai deixar de ser importante nesse quesito? Quando os títulos forem muito grandes. E o Barcelona está caminhando para uma diferença enorme, entendeu? De títulos. Já são 4 de diferença. 4, entendeu? E o torcedor do Real Madrid se apoia nesse sucesso internacional deles, mas tem uma hora que isso pode não dar certo, tá? Esse apoio no sucesso internacional pode não surtir efeito por causa da diferença de títulos. Ah, mas ainda assim, pode ser a diferença muito grande, pode ser, sei lá, 20 títulos de diferença. Não, mas o internacional tem uma hora que todo sucesso internacional que seja não vai importar. Porque o Sevilla tem 7 Europa Leagues e não é maior que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem Europa League e não é maior do que o Atlético de Bilbao. É fato isso. O Atlético de Bilbao tem muito mais títulos, tem 24 Copa do Rei, tem muito mais sucesso do que o Atlético de Madrid. Isso se deve também ao século passado, tá? O Atlético de Madrid é mais recente. Por causa de Barcelona e Real Madrid, como eles não conseguem competir tanto, né? Eles não ganham tanto também. Entendeu? Então, você colocar só o sucesso internacional na jogada, não é legal. Claro que Copa do Rei é menos importante. La Liga é a mais importante da Espanha, mas é menos importante que a Champions. Supercopa, muito menos importante, claro. Mas vai ter uma hora, chegou esses 20, pra mim, 20 títulos. Ou, não, talvez 15, né? Porque a disparidade é grande de títulos mesmo. Imagina o Barcelona tendo 15 títulos. O Real Madrid alcança os 140, o Barcelona fica com 155. Aí o Barcelona é maior. Porque a diferença é muito grande de títulos. Entendeu? A diferença é grande. Ah, tem o que eu falei, né? Ah, tem o sucesso internacional. Cara,
Tem uma hora que isso não vai pesar tanto. Então, que o torcedor do Real Madrid em que o torcedor do Real Madrid vai se apoiar? No sucesso, no sucesso internacional, que uma hora pode perder o peso, ou no time atualista que quer ganhar. E o Real Madrid é um time atualista. Mas o torcedor do Real Madrid se apoia muito, muito nos títulos que o Real Madrid conquistou. Que o Real Madrid já conquistou ao longo da história. E sim, é importante. É importante. Mas, por exemplo, a torcida do Liverpool sabe que é a maior da Inglaterra. E não vem dizer que é o Manchester United. É a do Liverpool. É a do Liverpool, que tem uma relevância maior. Mas eles estão lá agora brigando, conquistando títulos e toda hora com fome, com ódio, com desejo. O Bayern de Munique nem se fala. É o maior clube da Alemanha disparado. Mas o que é que eles estão fazendo? Título, 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 título e título. Eles não querem perder o posto de jeito nenhum. E pode ser que tenha uma hora que o Real Madrid vá perder por causa dessa arrogância. Entendeu? Quanto maior a arrogância, maior a queda. Entendeu? Então é um aviso um pouco também para os torcedores do Real Madrid. Eu vou finalizando meu vídeo por aqui. Vídeo longo, né? Mas é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu. E lembre-se, além desse rio azul, duas possibilidades existem. Ou você vai encontrar a cidade de Eldorado, ou você só vai encontrar o mar tempestuoso. Campeão e vice-campeão, né? Muito obrigado.